Olá, meninas! Como vão vocês? Espero que todas bem, com muita saúde. Vamos para mais uma grande aula. Hoje nós falaremos sobre a arte de falar em público e nós temos a honra de trazer para ministrar essa importantíssima aula o professor Ronaldo Ribeiro. Ele é um grande amigo das promotoras legais populares. Todos os anos ele está aqui ministrando essa aula e eu espero que vocês gostem muito desta aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Bom dia, boa tarde a todas. Eu sou Ronaldo Ribeiro, professor de oratória e expressão verbal. Primeiramente, eu queria dizer que sinto-me honrado pelo convite da doutora Sandra Lopes Nogueira, uma amiga muito especial, para fazer essa exposição do tema A Arte da Oratória para vocês, promotoras legais populares, e agradecer também à primeira-dama do município, Larissa Achiuchi, pela oportunidade de contribuir em tão nobre trabalho. Apenas para me apresentar, eu sou formado em administração e pós-graduado em comunicação e oratória. E fiz inúmeros cursos e oficinas dentro e fora de São Paulo. Eu ministro curso de técnicas para falar em público há 14 anos. Então, são cursos, oficinas e também faço mentorias na área. Faremos uma exposição de aproximadamente 40 minutos e, quem sabe, no futuro próximo, conseguimos fazer uma formação com vocês. Então, conversaremos aí e vamos alinhar isso aí com a doutora Sandra e demais assessoras, tá bom? Primeiramente, eu queria dizer que comunicar é inerente à vida. Não temos como fazer uma dissociação entre a vida e a comunicação, pois nos relacionamos com o mundo através dela, externando nossos sentimentos e pensamentos. Podemos nos comunicar de forma verbal e não verbal, através de gestos, de postura, de sons, de cores, por exemplo, e verbalmente através da escrita e especialmente através da fala. Falar de uma forma adequada e eficaz requer clareza e objetividade. Externar uma mensagem que seja entendida pelo ouvinte, portanto. Um elemento-chave desse processo é a voz. A oradora que se utiliza adequadamente desse instrumento, que é a voz, ela dá existência e expressividade à comunicação. A forma como articula as palavras pode ser o fator que influenciará a audiência ou as ouvintes. Além disso, é por meio da dicção que a oradora se revela. Eu queria dizer o seguinte, que, só para reforçar, que a oratória é um termo que se designa a arte de falar em público. Ela constitui uma das variantes do discurso argumentativo. Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui os nossos arquivos, eu vou puxar os nossos arquivos para poder chegar e falar com mais propriedade sobre o tema que nós iremos apresentar. Bom, como eu já conheço um pouco o trabalho de vocês nesses anos acompanhando, levando em consideração que o objetivo das promotoras legais populares é triar e orientar mulheres para defender a cidadania, incentivar as mulheres em situação de violência a ir à luta em busca dos direitos que propiciam condições para que elas recuperem a estrutura socioemocional sob a ótica de gênero. Mas é que vocês possam fazê-lo com a oratória e expressão verbal, adequadamente, não é mesmo? A importância da oratória para as promotoras legais populares. Olha, é sabido que nem todas as promotoras legais populares, elas são líderes comunitárias, têm cargo em associações, são líderes e também na política, atuam na política. Mas seja qual for a luta que estiver abraçando no exercício dessa nobre habilitação, é imprescindível desenvolver as técnicas de uma boa oratória.
com qualidade discursiva e eloquência, para ajudarem outras mulheres a se fortalecerem e transformar a igualdade de direitos e as práticas diárias da vida. Não é isso o objetivo? Eu queria mostrar para vocês aqui uma fala muito legal da Nilma Bentz. Quando vocês tiverem essa oportunidade, procure verificar um pouco sobre o trabalho, o excelente trabalho que ela faz, tá? Essa frase dela aqui é muito profunda. Ela diz o seguinte: metade da humanidade é composto por mulheres e a outra metade é filho delas. Olha que legal. A Nilma Bentz, ela é idealizadora da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. Esse trabalho, essa frase dela foi dita em 2015. Olha, comunicar e informar tem uma diferença muito grande, mas muito grande mesmo. Diferente do que muitos acreditam, a comunicação está ligada, não está ligada apenas ao fato de saber dizer algo a outras pessoas. Ela consiste em fazer com que o outro lado, no caso, o receptor, entenda aquilo que é dito, sem que haja qualquer tipo de má interpretação. Para poder exemplificar isso que eu estou dizendo, vocês estão enxergando aí na tela uma figura de uma águia e uma coruja. Então, vou falar para vocês a fábula da águia e da coruja, para dizer a vocês essa importante diferença entre comunicar e informar, que na verdade acontece muito nas empresas hoje em dia. Problema de comunicação. Bom, estava ocorrendo assim uma diminuição de aves, principalmente das espécies de águia e de coruja. Por quê? Uma estava comendo os filhotes das outras. E é claro que a população desses dois gêneros de aves não vai realmente aumentar, só vai tender a diminuir, correto? Bom, a iniciativa foi da coruja. A coruja chamou a águia para uma audiência. Então, vamos lá. Olha, está acontecendo assim, há muitos anos isso acontece, você come os meus filhotes, eu o seu, e isso está havendo assim um problema muito sério para a nossa população. Eu chamei você aqui para a gente resolver esse assunto. Então, você concorda daqui para frente não iremos comer mais os filhotes uma das outras? A águia concordou plenamente. Ela falou, então está feito, a partir de agora. Só que tem um detalhe, uma não conhece direito os filhotes das outras, não é? Porque geralmente quando isso acontece, a mãe não está no ninho. Quando a águia começou a preparar e abrir suas asas para voar, ela olhou para a coruja e disse o seguinte: olha, me fala novamente como que é os seus filhotes? E a coruja, como toda mãe, não é? Disse, você não conhece os meus filhotes? Ah, os meus filhotes são lindos, penas lindas e macias, olhos lindos, azuis e maravilhosos, e o bico deles são perfeitos. Simplesmente a águia olhou para cima assim e disse, ah, legal, tudo bem, então está feito, está fechado o acordo. E foi embora. Passaram-se uns 2 meses aproximadamente. Quando a coruja voltou para o ninho, só tinha as penas. Ela olhou para um lado, para o outro, pedaços assim de pássaro, tudo. Ela ficou uma arara e ela foi correndo atrás da águia. Passou 2 dias procurando e conseguiu encontrá-la. E ela foi para cima, quis brigar e tudo. Falou, não, a gente fez um pacto, você prometeu e não cumpriu. Tal. Eu falei assim, não, você está enganada. Você está muito enganada. A minha última refeição foi há 2 dias atrás e eu comi uns filhotes feios, com a pena arrepiada, as penas arrepiadas, os olhos esbugalhados e o bico, a coisa mais feia do mundo. Então vejam, como foi que a coruja disse que seriam os seus filhotes? Então aí que está. A coruja informou ou comunicou? Então, como não está dizendo aqui no texto, para que haja de fato uma comunicação, tem que haver um pleno entendimento do interlocutor e, inclusive, com feedback. Ah, sim, eu estou entendendo perfeitamente. É assim? É assim. Então, só informar é diferente de comunicar. Eu estou dizendo isso porque, muitas vezes, nós informamos e não comunicamos para que a nossa informação, o nosso argumento, seja ele qual for, realmente ele tenha, de fato, objetividade e clareza na comunicação. Bom,
Eu queria dar umas dicas agora preciosas para o exercício da palavra de uma promotora legal. O emprego adequado da língua portuguesa. Vejam, qualquer erro de concordância ou de plural certamente irá comunicar a comunicação. Desculpe, irá comprometer a comunicação. Erro na pronúncia das palavras. Por exemplo, pegar, trazer, querer, e não pegar, trazer e querer. Então é janeiro, fevereiro, e não janeiro, fevereiro. Ó, ela está indo, ele está vindo, precisa, e por aí vai. Então são erros muito comuns que inconscientemente, muitas vezes, nós até falamos, pronunciamos palavras assim. Mas para um trabalho tão importante quanto vocês, no sentido de informar, orientar essas pessoas, é interessante tomar cuidado também com a questão da linguagem, da língua portuguesa. Bom, o que eu queria dizer com relação ao vocabulário? Olha, o vocabulário ele não precisa ser riquíssimo nem sofisticado para quem está falando em público. Sofisticado como se tivesse sido pesquisado nas profundezas de um dicionário e muito menos pobre e vulgar, isso também não pode. O vocabulário rico ele é útil para que possamos compreender tudo aquilo que as pessoas falam e escrevem, mas nem sempre deveria ser usado em nossa expressão verbal, não é? A audiência, ou seja, o nosso público, o nosso ouvinte, não está interessado em palavras difíceis. Como é que as pessoas vão ficar concentradas na mensagem se tivesse que se preocupar com o significado de cada palavra? Como seria isso? Não é? Então, vejam. Outra coisa. Evitar gírias, regionalismo de difícil entendimento, palavra de baixo calão, isso não é nem um pouco adequado. Por outro lado, o uso desnecessário de palavras técnicas, quando usadas em demasia, pode soar pedante e deve ser evitada, tá? Bom, é bem provável que algumas, ou todas vocês, espero que todas, já devem ter ouvido falar no nosso grande jurista Rui Barbosa, um grande advogado, político, diplomata. Ele representou o Brasil na Conferência de Haia, na Holanda, e por isso ele ficou conhecido como Águia de Haia. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras entre 1908 e 1919, com certeza absoluta. Mas por que eu queria falar um pouco do Rui Barbosa? Porque ele tinha o vocabulário dele era riquíssimo, sofisticado. Nem mesmo os amigos dele, as pessoas que são mais chegadas a ele, não conseguiam entendê-lo perfeitamente. Por quê? Justamente que ele era uma pessoa muito educada, muito estudada. E para poder testificar novamente, exemplificar essa questão de que não é aconselhável um vocabulário muito rico, eu vou teatralizar uma passagem que ocorreu com ele na época, para que a gente possa entender melhor isso daí. Bom, nós sabemos que Rui Barbosa ele nasceu em 1849 e morreu em 1923. Então, ele fez um trabalho espetacular. Inclusive, ele foi até cotado para ser presidente do Brasil na época. Ele chegou do trabalho, em casa, cansado, muito cansado, e foi tomar uma água. Ele escutou um barulho no quintal. Naquela época, lá dificilmente tinha muitas casas populares, né, ou casas, habitações com prédios e tudo mais. Eram mais casas térreas. E tem um detalhe. O Rui Barbosa, ele gostava muito de patos. Patos, aves. Ele tinha uma paixão. Ele tinha alguns patos de estimação em casa. E quando ele estava tomando água, ele ouviu aquele barulho, ele foi até o quintal. E o que ele viu? O que ele observou? Havia um ladrão tentando levar os seus patos de estimação. Então ele resolveu fazer uma abordagem. Ele pegou a bengala dele, olha aqui, ó. Uma bengala, foi devagarinho até o sujeito e fez a seguinte abordagem. Até aí o cara nem viu, estava de costa. Ele falou: ó, bucéfalo anácrono, não interpelo pelo valor intrínseco dos meus bípedes palmípedes, e sim pelo ato vil e sorrateiro de profanares o recôndito da minha habitação.
levando meus ovíparos a sua relfa e a sua capa. Se for por necessidade, eu transijo. Mas se for para abusar da minha prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga e o transformarei na 50ª parte daquilo que o vulgo considera um nada. O ladrão se assustou e disse: doutor, afinal de contas, eu deixo ou levo os papos? Então vejam, era o vocabulário dele, riquíssimo. Hoje, se ele tivesse entre nós, ele morreu em 1923, o vocabulário dele ainda estaria muito além do nosso entendimento, de poder perceber ou de entender exatamente o que ele queria dizer. Eu confesso a vocês que, como já me deparo com isso há muitos anos, logo em seguida que eu vim a saber desse fato verídico, eu procurei algumas palavras dessas no dicionário. Não achei, mas elas são verdadeiras. Então, portanto, o que eu acabei de dizer agora, não tem necessidade de usar palavras difíceis técnica, quando usado em demasia pode soar pedante e deve ser, de qualquer forma, evitado. Ok? Bom, a modulação da voz. É interessante que as promotoras legais populares saibam utilizar adequadamente a voz, valendo-se da modulação e pausas, para atrair a atenção de suas interlocutoras. Olha, o tom monocórdio, ou seja, enfadonho, que não apresenta variação, repetitivo e linear, ele torna-se cansativo e acaba distraindo as ouvintes, as pessoas que estão te ouvindo, impedindo-as ou impedindo as PLSPs que atinjam os seus objetivos. Qual que é? Uma informação segura que gere credibilidade. Porque uma coisa é certa, uma promotora legal, quando estiver falando com as suas ouvintes, ela tem que gerar credibilidade. E gera, com certeza absoluta. Só vale lembrar também que as pausas é um dos recursos mais importantes da voz. Bem aplicada, ela mexerá com o sentimento dos ouvintes. Olha, quando nós usamos as pausas em nosso discurso, em nossas apresentações, ou até mesmo numa conversa informal, quando a gente dá aquela pausa, o que beneficia? As pessoas que estão ouvindo, elas vão conseguir processar o que nós estamos dizendo. E, ao mesmo tempo, nós paramos para poder fazer uma nova tomada de ar e, ao mesmo tempo, em uma questão de segundos, nós conseguimos fazer uma avaliação da nossa performance. Como nós estamos conseguindo alcançar aquelas pessoas com as nossas palavras. Eu quero lembrar aqui que não podemos esquecer, tá? Que o ar é o combustível da nossa voz. Nós estamos falando aí em pausas. Eu vou dizer para vocês, com todas as letras, que tem uma pessoa que eu admiro, que sabe utilizar uma pausa como ninguém, é esse camarada aí, Barack Obama. Quando vocês tiverem uma oportunidade, ouçam algum vídeo dele, vejam algum vídeo dele, que vocês vão verificar. Eu não vi ninguém até hoje que saiba utilizar uma pausa como Barack Obama. E nós vamos ouvir agora um vídeo, rapidamente, sobre essa questão. Vamos lá. Michelle? Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. You took on a role you didn't ask for, and you made it your own, with grace and with grit and with style and good humor.
You made the White House a place that belongs to everybody. And the new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud, and you have made the country proud. Gente, é o seguinte, vocês perceberam aí que ele respeitou as pausas. Eu conheci muitos oradores no nosso meio que muitas vezes achavam que não seria humilde da parte deles receber essas palmas. Não, não, muito pelo contrário. Quando vocês respeitam as pausas e só começam a falar depois que elas terminarem, é sinal que você está respeitando aquelas pessoas, está valorizando aquilo que está sendo direcionado a vocês. É um presente, né? Então, recebam sim as palmas, e sempre fazem pausas em suas dissertações, nos seus discursos, em suas apresentações, portanto. Isso é muito importante. Como eu acabei de dizer agora, são através das pausas que as pessoas que estão nos ouvindo podem processar aquilo que estamos dizendo, tá bom? Bom, expressão corporal. A expressão corporal no exercício das funções das promotoras legais populares também tem fundamental importância, porque reforça as orientações verbais. Os gestos devem ser harmoniosos com a fala e ajudarão a demonstrar que a promotora legal popular tem desenvolvimento e demonstra confiança. Ou seja, ela tem desenvoltura e demonstra confiança para quem ela estiver falando, ok? Olha, Reinaldo Polito, um dos maiores mestres de oratória e expressão verbal aqui no Brasil e na América do Sul, ele diz em seu livro Como Falar Corretamente Sem Inibições, na página 53, ele diz o seguinte: quanto maior os gestos, quanto maior e mais inculto o auditório, maiores serão os gestos. Quanto menor o auditório e menos preparado, e melhor preparado, menores deverão ser os gestos. Tá? Ou seja, por exemplo, se você está fazendo uma apresentação numa CIPAT, numa empresa que tem a ver com a CIPA, logicamente que a gente vai ter muitos operários ali, muitos operários. Aí quando você estiver falando para aquelas pessoas, os gestos têm que ser mais largos, porque cientificamente é comprovado de que as suas informações são melhores absorvidas por essa galera, por uma massa muito grande. Tá? Por exemplo, você está lá na CIPAT, numa fábrica, vamos supor que é uma empresa de manufatura ou têxtil. Aí você vai dizer o seguinte: as consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Percebe que eu usei gestos largos. Agora, se você está no escritório, você está discutindo, está falando para um conjunto de advogados, numa empresa, para pessoas que têm uma certa intelectualidade, você vai fazer gestos mais moderados. Por exemplo, as consequências do aquecimento global são diversificadas e complexas, podendo gerar danos irreversíveis à humanidade. Nós não estamos querendo dizer que pessoas que estão no chão de fábrica de uma empresa, elas são incultas. Absolutamente. Ali tem engenheiro, tem agrônomos, mas cientificamente é comprovado que numa massa assim de operário, eles entendem melhor os gestos largos. Então, portanto, cada um de vocês vão saber onde estão fazendo os seus discursos, suas apresentações, e também saber como utilizarão esses gestos, se eles serão maiores ou mais moderados, dependendo do auditório e dependendo das circunstâncias. Bom, comunicação visual. Gente, para a promotora legal popular que está realizando uma palestra, seja numa comunidade, numa ONG, no auditório, etc., a comunicação visual, ela também é igualmente importante. Olha, de todo semblante, os olhos possuem uma importância evidenciada no processo comunicativo. Através dos olhos, nós poderemos obter o retorno da mensagem que transmitimos para o nosso auditório. Se eles estão interessados, se estão entendendo, se concordam com as nossas afirmações ou se apresentam resistência a determinadas ideias. Mas vale lembrar também que a comunicação visual, ela também é importante
não apenas para que possamos receber o retorno do auditório e orientar a nossa linha de atuação, mas igualmente para valorizar a presença de cada pessoa naquele recinto, naquele auditório, aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Olha só que interessante. Quando nós olhamos para a nossa audiência com simpatia, estamos dizendo que a respeitamos e estamos dispostos a interagir de maneira produtiva e prazerosa. Na verdade, é um verdadeiro convite à aproximação. O impacto na comunicação para todas aquelas pessoas que estão orientando pessoas, estão no auditório, fazendo uma reunião, durante muito tempo isso vem sido muito mal interpretado. Eu falo muito com meus alunos, porque tem pessoas que acreditam piamente que a linguagem corporal, ou, de repente, a voz, ela sobressai a palavra, ou seja, aquilo que você tem a dizer, o tema da sua apresentação. Isso foi feito uma pesquisa em 1967 pelo professor Albert Mehrabian. É, porque ainda está vivo com mais de 90 anos. Ele nasceu no Irã, foi para os Estados Unidos, jovem ainda, e ele era engenheiro. Olha só, é engenheiro. Mas ele gostava muito de relações humanas. E os seus artigos aí foram publicados na área do impacto na comunicação, porque ele gosta muito da área. Então, ele fez essa pesquisa que vocês estão enxergando aqui na tela, junto com a UCLA, a Universidade da Califórnia, dizendo que 55% do impacto na comunicação é direcionado para a linguagem corporal, 38% na voz e apenas 7% na palavra. Olha só, o que é a palavra? É o tema que você está apresentando, é o tema do seu discurso. Então, vejam, se nós formos analisar desse jeito, olha só, o que estamos dizendo representa 7%, e como estamos dizendo, 93%. Eu vinha participar, a ter essas informações há quase 15, 16 anos atrás, mas eu nunca concordava, porque eu falava assim, poxa, peraí, como é que aquilo que você tem que dizer para as pessoas é menos importante do que a linguagem corporal e a voz? E, de fato, isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece? O que ele estava querendo dizer, o professor? Que quando esses números ocorrem, é quando a pessoa está muito emocionada, até falando com uma certa agressividade. É óbvio que, quando isso acontece, os gestos vão sobrepor a sua palavra. Então, hipótese alguma, porque, na verdade, a obrigação número 1 de um palestrante é reconstruir na mente das pessoas algo que lhes interessa. Vamos chamar essa ideia de uma criação mental onde as pessoas podem recepcionar, podem reter e até mesmo levar para casa, e muito mais benéfico ainda quando ela acaba mudando seu comportamento em função daquilo que ela aprendeu. Então, de fato, não é a autoconfiança, não é aquela facilidade do palco que tem pessoas que têm. É, de fato, ter algo importante para dizer às pessoas. É óbvio que a linguagem corporal, ela diz o marketing pessoal. Você tem que estar bem vestido, um marketing pessoal bacana, uma boa voz que pode ser muito treinada. Aí sim, tá bom? Então, não esqueçam disso. Bom, queria falar sobre um pouco a respeito de falar no tempo devido. Nesse mundo onde o tempo ganhou importância e velocidade, nunca vistas, né? A boa oradora, uma PLP no caso, falar no tempo devido. Falar de menos pode deixar a plateia insatisfeita, e falar demais pode cansar a audiência. Essa imagem aí do Winston Churchill, ele foi 2 vezes primeiro-ministro britânico de 1940 a 1945 e 1951 a 1955, isso mesmo. Que, aliás, ele foi um orador notável. Ele tinha uma fórmula ideal para isso. Ele dizia o seguinte: das palavras as mais simples e das mais simples as mais curtas. Nada de palavras rebuscadas nas quais podemos tropeçar, além de usar o poder de síntese. Então, que sejamos aí breve em nossas palavras, que elas sejam objetivas e claras, tá bom? Gente, seguinte,
Para concluir, eu quero ratificar que todos esses pontos abordados, eles são fundamentais para o sucesso do trabalho das promotoras legais populares. Um trabalho lindo e maravilhoso que eu já conheço, né? Estou sempre falando a respeito deles. E mais uma vez, obrigado mesmo à doutora Sandra, que sempre dá oportunidade para que todos nós possamos fazer esse trabalho, e oportunidade que dá a vocês de fazer aquilo que vocês sabem fazer com muita propriedade. Obrigado, então, portanto, doutora Sandra, e também a Marília, né, por esse providencial suporte. Tá? Então, desejo sucesso a todas, que vocês possam fazer muito, mas muito mais por todas aquelas que dependem do trabalho de vocês. Então, eu estarei sempre à disposição desse nobre projeto e contem quando precisar. Marília, obrigado. Valeu.